Galera, Fábio na área, Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui você encontra resenha, informações e curiosidades do nosso Vasco. Assiste esse vídeo até o final. E você mesmo chegou aqui hoje, nosso boletim da manhã pela primeira vez. Se inscreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificações de nossos vídeos e lives todos os dias e dá o like nesse vídeo, beleza? Galera, bom dia, 28/9. Nós vamos falar sobre o que hoje nesse vídeo? Vamos falar sobre registro de mais uma chapa para a presidência do Vasco. Quem vai ser o candidato da Sempre Vasco? Quem vai estar impetrando? Para mim, é Cavalo Paraguaio, vai ser igual na época do Dinamite, mas tudo bem. O resultado do Conselho Deliberativo sobre a reforma do Estatuto. E vamos falar sobre o aporte da 777, que ainda não foi feito, está em atraso. Tá, vamos falar sobre tudo isso hoje. Eu peço só uma coisa a vocês: se inscrevam no canal, venham aqui, ative o sininho, beleza? Deixe o seu like, vire membro, que desse jeito também apoia o canal, um modo de apoiar o canal, tá? Suas visualizações, sua membresia sendo membro e seus likes já ajudam o canal a crescer, beleza? Então, galera, vamos embora pro vídeo e segue a vinheta. Galera, se liga aqui, ó. Saiu uma matéria no Net Vasco ontem à noite falando assim: Fusaca, Identidade Vasco e Vasco Imortal registram a chapa Resgatando o Vasco, tá? Foi registrada no dia de ontem, tá? Anteontem, 26, a chapa Resgatando o Vasco, por beneméritos representados pelos grupos Fusaca, Identidade Vasco e Vasco Imortal, visando disputar o pleito vascaíno de 23. Tá? O registro permite incidir de maneira institucional no processo eleitoral do clube, aportando debates fundamentais como modelo de eleição, a listagem final, mecanismo de controle e tudo que permita que o Vasco da Gama tenha uma eleição rígida, limpa e transparente. Aqui também fala, né? Esta eleição deste ano, em pleito do centenário dos Camisas Negras, permitirá ao sócio a oportunidade de pôr um ponto final na pior gestão da história do clube, que é a do Salgado, safado. Uma gestão forjada numa eleição fora dos marcos estatutários, sustentada por uma liminar que vendeu o futebol do clube e de forma obscura para uma empresa que é ainda mais obscura e que produziu a pior crise institucional acompanhada de resultados esportivos abaixo da crítica. Está aqui falando que eles reafirmam o desejo da unidade da oposição vascaína e estão falando assim, abre aspas, né? Continuamos trabalhando pela unidade das oposições sob as bases desses compromissos e o resgate do DNA e preceitos institucionais da Fundação. A chapa Resgatando o Vasco se lança ao desafio maior de termos de volta um Vasco gigante, transparente e vitorioso. Essa aqui são as logos da Fusaca, Identidade Vasco e Vasco Imortal, que colocaram a chapa para frente, Resgatando o Vasco. Galera, para mim, eles estariam com o Leven, que parece que o Pedro Schwarzenberg, o Leonardo Rodrigues, o Euriquinho ia apoiar o Leven. Pelo que tá aí, pode ser que não. Mas vamos esperar que tem, apesar de ser dia 28 agora, o pleito é 11 de novembro ou 12, dependendo do jogo do Vasco. Tá muito em cima, mas ao mesmo tempo vai acontecer muita coisa, vai ter uniões aí, vai ter separações de chapas, vai ter uniões, então vamos esperar. É bem capaz que essa chapa se una ao Leven esse ano. Vamos falar também da chapa que a gente já sabia, a gente já tinha trazido sobre isso, mas foi declarado agora pela própria boca do Pedrinho. Pedrinho lança candidatura, veja quem está na disputa. Ex-jogador Pedrinho confirmou na quarta candidatura à presidência do Vasco com o apoio dos ídolos Edmundo e Felipe,
concorrerá no pleito que está previsto para ocorrer no dia 11 de novembro. Com a confirmação de Pedrinho, que será candidato do grupo Sempre Vasco, já são 8 nomes que lançaram pré-candidatura à presidência do Vasco, além do jogador Eduardo Cassiano, Euriquinho, Júlio Brandt, Marcelo Borges, Pedro Strozenberg, Leonardo Rodrigues e Levenciano já manifestaram a intenção de concorrer. Tá? Aqui fala, né, que foi comentarista da Globo. Abre aspas pro Pedrinho. Olha o que o Pedrinho falou. O Vasco mexe comigo, muito comigo. Cheguei lá aos 6 anos, saí com 23 a 24 anos. Minha relação com o Vasco é de muito amor, muita gratidão. Eu tenho um vazio dentro de mim. Assim diz o Pedrinho, né? Galera, pra mim, o Pedrinho, lembra do Dinamite? Lembra que o Move, o maldito Move fez com o Dinamite? O Dinamite entrou, ídolo, jogador, o melhor jogador do Vasco, ídolo do Vasco. Entrou. O cara entrou e depois abandonaram o cara. Ele foi bode expiatório do Move, o Move entrar dentro das entranhas do Vasco, que até ali o Move não tinha entrado nas entranhas do Vasco. E ocasionou do quê? O Move foi e entrou para dentro do Vasco. E a gente faz o quê? A parada é, Pedrinho, para mim, nunca atingindo o CPF do cara. O cara foi ótimo jogador. Ídolo, vamos devagar. Ótimo jogador. O cara top. Top, top, top. Vibrei muito com os dribles dele em campo, em São Januário, vendo o jogo. Mas, pô, quem é você? Aí eu lembro das palavras do nosso amigo Reginaldo. Quem é você na fila do pão, Pedrinho? Você estudou o quê para ser presidente do Vasco? Você estudou o quê para ser presidente do Vasco? Você, porque você foi comentarista de uma mídia podre chamada Globo Lixo, você tem gabarito para entrar como presidente do Vasco? Não tem. Então você, meu irmão, é cavalo paraguaio, tá? Não vai acontecer merda nenhuma, vai ser usado pelo Move e depois descartado como lixo. Só que você presta atenção antes, meu amigo, presta atenção antes. Vê se você faz certo e sai disso, tá? Vê o que aconteceu com o Dinamite. Ele é ídolo, entrou como presidente do Vasco, foi uma merda. Ganhou um título da Copa do Brasil, quase fomos campeões brasileiros, mas valeu a pena tanta dívida que ele fez? Não valeu a pena. Não valeu a pena, não. Aqui, ó, vamos falar também. Lembra do Conselho Deliberativo que teve tentaram fazer uma votação lá atrás. O Cenourinha ficou com a cenourinha na mão, o Renatinho Brito, aquele anão de jardim, ficou putinho, falando, até ameaçando o povo. Foi feita. Infelizmente, foi aprovada. Eles conseguiram aprovar. Aprova Conselho Deliberativo do Vasco, aprova a reforma do Estatuto. Aqui, ó. Falando sobre o Estatuto do... Vamos ver as principais mudanças aqui, ó. O pleito teve, ó, olha o quórum, 152 conselheiros presentes, 129 a favor, 22 contra e uma abstenção. 148 votaram. Aqui, ó. Proposta de mudanças para assim diz monetizar estatuto. Não era para ter mexido no estatuto em época de eleição. Esse estatuto era para ser mexido depois da eleição, lá em janeiro, ou muito antes, ano passado, não agora. Isso foi uma manobra política para fazer alguma coisa para essa gestão golpista do Salgado permanecer no poder em alguma coisa. Aqui, ó. Propostas de mudança para modernizar. Eles dizem modernizar estatuto. Organização social, compliance, organização social, regulamentação de direitos dos sócios da RVG perante a SAF, garante o direito a voto a partir de 16 anos, o compliance também, comitê plural de mandato descompatibilizado do presidente. Aqui, ó, retira do presidente o peso da definição de sanções dos sócios. Mal ou bem, o presidente vai ser uma marionete. Vai ser uma marionete nesse novo estatuto aí. Sanções disciplinares sobre a Assembleia Geral, sobre o Conselho Deliberativo. Aqui, ó. Sanções, fala aqui,
delimita objetivamente os tipos de sanção e suas gradações, diminui a subjetividade das penas, criando critérios objetivos. Ok, organização administrativa nova do Vasco, inclusão do cargo de CEO, criação do conselho de gestão, criação do comitê financeiro estratégico, orçamento e prestação de contas, sobre eleições. Esse cenoura de uma égua e o Renatinho Brito, anão de jardim, conseguiram fazer as merdas. O cenoura é esse puto aqui, ó. Cenoura, manja cenoura? Quando você quer algum trabalho, você trabalha com a cenoura. Ou você bota ela na frente, venda, comissão, né? Cenoura na frente. Ou você bota a cenoura atrás. Esse daí que é o cenoura. Eles conseguiram, porque na outra eleição do conselho, da reforma do estatuto, eles ficaram putinhos que não passou, não teve quórum. Ninguém foi. Aí, praticamente, fizeram ameaça aos conselheiros. E aí? Tá aí, ó. Conseguiram aprovar. Agora quero ver como é que vai ser. Assim diz que isso tudo vai ser como é que se diz? Próxima gestão. Por quê? Vai ter que ir para a votação dos sócios. Vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que os sócios derrubem isso daí, porque não tem condição disso continuar. E vamos falar também sobre o aporte da 777. O aporte era para ter vindo e não veio, já está em atraso. E a data já bateu. Assim diz o Atenção Salgadinho, que é a assessoria de imprensa da SAF, mal ou bem, nada isento, falaram que ia chegar dia 23. Mas não interessa dia 23, já está atrasado. Essa SAF maldita já atrasou. Não tem dinheiro. Querem comprar o Everton, a Premier League está de olho neles. Está tendo problemas lá na Liga de Basquete da Inglaterra. Problemas trazidos do nosso amigo Paul, nosso amigo Felipe aqui na live, que vai ser card aqui, ó, e vai ser tela final desse vídeo para vocês verem. E aí? Tá aí o resultado. Uma empresa maldita que foi colocada no futebol do Vasco. Vasco ainda aguardando o repasse de 120 milhões, 120 milhões da 777 partes para diminuir débito de compra de jogadores. O novo aporte estava previsto para 23 de setembro. Não, era antes. Isso aí é tendencioso. É uma parte mentirosa. A diretoria da SAF chegou a entrar em contato com clubes credores com a promessa de realizar pagamento na terça. Mas enquanto não transferiu o dinheiro e ainda não deu prazo. A perspectiva é de que o aporte ainda seja feito neste final de semana. Aqui, ó, um deles é o Atlético Mineiro, que vendeu Jair ao Vasco em janeiro e depois de tentativa de contato com a diretoria vascaína resolveu entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputa, CNRD, da CBF, para cobrar o atraso. Então, o Vasco está sendo cobrado pelo atraso do Jair, tá? Aqui, ó, operação total custou 13 milhões. Aqui, ó, o Vasco já pagou apenas a primeira parcela. Falta a parcela do dia 25/7, tá? Falta aqui, ó, 3 parcelas do Jair. Os outros débitos do Vasco, ainda da primeira janela, são Atlético Tucumã da Argentina e o Nacional do Uruguai pelas compras de Capasso e Puma. Ambos acionaram olha só. Se liga aqui, Atlético Tucumã da Argentina e o Nacional do Uruguai já acionou a FIFA que o Vasco não está devendo. Aliás, o Vasco não está pagando. E detalhe, a SAF Vasco não está pagando. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro essa SAF, maldita essa SAF de bosta, não tem dinheiro. Aí o bando de Nutella de merda, emocionado, aí é o resultado aí, ó, da consequência da venda do Vasco. O Vasco o Vasco adota silêncio. A reportagem tentou entrar em contato no início da semana, mas o clube não falou nada, tá? Aqui, ó, divisão dos aportes.
Em 2022, 70 milhões que foi o empréstimo, mas para mim, esse empréstimo saiu do bolso de alguém de dentro do associativo, não foi da SAF, não foi da 777. Os 120 milhões que era para ter caído e está atrasado ainda não caiu. 270 milhões em 24 e 120 milhões em 25. Então, vocês que falam, que vêm no chat, nas lives, nos vídeos, falando merda da 777, falando merda do que a gente fala em relação a 777, tá aí o resultado. Esse é o resultado. Uma SAF caloteira, uma SAF de bosta, uma SAF que deve a Deus e o mundo. E aí? Tá aí o resultado. Aí a gente tem que conviver com o merda do Conselho Deliberativo para fazer a votação lá, aumentar o estatuto, Renatinho Brito e Carlos Fonseca. E aí? Temos que aturar várias coisas. Tudo isso tem o dedo do Move no meio. Tudo isso. E a gente tem que aturar. É difícil, mano. É muito difícil. É muito difícil ser vascaíno vendo essas merdas aí. Mas a gente tem que seguir. Que o Vasco, mal ou bem, precisa da sua torcida. Dos verdadeiros. Não dos safistas que ajudaram a vender o Vasco, não. Esses aí podem ir embora. Galera, muito obrigado pela presença, tá? Se inscreva no canal, participe, deixe o seu like, beleza? Tamo junto e fui!